Irã alerta que ataques aéreos de Israel à Síria não ficarão impunes. Estados Unidos ataca bases de armazenamento de mísseis Houthis que seriam usados para atacar navios no Mar Vermelho. Coreia do Norte testa drones marítimos. Base aérea dos Estados Unidos no Iraque é atingida por mísseis. Depois da vinheta, vamos descorrer essas informações e dar uma especulada, como de costume, nas situações das mesmas. Bem-vindo, este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan, e neste vídeo nós vamos descorrer informações a respeito do conflito Israel-Hamas, ou melhor, Israel-Irã. Bom, é o que está aparecendo. E também a questão de ataques de mísseis a bases militares dos Estados Unidos lá no Iraque, e também essa questão dos mísseis do Kim Jong-un que voltaram aí a serem testados. Mas antes de mais nada, deixa um like aqui nesse vídeo se você já gostou do assunto, e também te convido a te inscrever no Geopolimono, notícias a respeito de situações nevrálgicas entre nações que já estão ocorrendo e possíveis que possam ocorrer, notícias geopolíticas e também eleições presidenciais mundiais, as principais, que afinal esse ano está cheio de eleições para presidente no mundo. E agora chega de mais delongas, que essa também é uma das propostas do canal, e vamos direto ao assunto. Irã alerta que ataque aéreo à Síria não ficará sem resposta. O presidente do Irã disse que um ataque aéreo na capital síria, que eliminou 5 altos membros das forças de segurança do Irã, não ficará sem resposta. Ebrahim Raisi disse que Israel foi o culpado pelo ataque, que também eliminou várias forças sírias. Israel não comentou. Durante anos realizou ataques contra alvos ligados ao Irã na Síria. Tais ataques intensificaram-se desde que a guerra Israel-Gaza começou após os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro. Numa declaração pública no site oficial do presidente, Raisi expressou suas condolências às famílias dos mártires de alto escalão. Então, mais aí uma questão, por isso que eu ainda falei ali, questão Israel-Hamas ou Israel-Irã. Então, cada vez mais se caracteriza este conflito, ele fica mais evidente, né? Cada dia que passa. Parece que as coisas estão se encaminhando para um confronto direto entre os dois. Tomara que isso não escale a esse ponto, porque senão vai ser muito ruim para todos. Estados Unidos destrói mísseis Houthis preparados para atacar navios no Mar Vermelho. Segue a batalha no Mar Vermelho. O exército dos Estados Unidos reportou o ataque contra uma base de rebeldes Houthis que armazenava mísseis para serem disparados contra os navios que atravessavam o Mar Vermelho em frente ao Iêmen. Por sua vez, os rebeldes iemenitas confirmaram que não atacarão navios russos e chineses. Não precisava nem falar, né? Na sexta-feira, caças americanos atacaram pela 6ª vez instalações dos rebeldes Houthis apoiados pelo Irã, destruindo 3 mísseis antinavios do Iêmen. Os rebeldes xiitas confirmaram que alguns territórios na cidade de Hodeidah foram atingidos, enquanto na sexta-feira à tarde anunciaram que os navios da China e da Rússia, não diretamente ligados a Israel, podem atravessar livremente o estreito de Bab al-Mandeb. Então tá aí os Houthis, né, livrando os chineses e russos e intensificando aí essas questões com os Estados Unidos e navios que vão para Israel. Nada fora do normal, nada fora do que a gente já esperava, né? Então, mais aí, já que houve aquela questão do Biden dizer que não está funcionando aí os ataques, agora vamos ver se pelo menos dá uma aliviada aí, né? Se pelo menos dá uma quebrada aí nos Houthis em relação a esses ataques e essa destruição desses mísseis. Eu acredito que não, porque fornecedores eles devem ter as pampas. Coreia do Norte testou o drone marítimo com armas nuke em resposta a exercícios dos Estados Unidos e aliados. A Coreia do Norte disse que testou um drone marítimo com armas nuke em resposta aos exercícios navais conduzidos pelos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Essa região está cada vez mais tensa, né? A Coreia do Norte disse ter levado a cabo testes em drone marítimo com armas nuke em resposta aos recentes exercícios navais conduzidos pelos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Pyongyang alerta que sistema de armas nuke subaquático é capaz de destruir frotas completas e portos marítimos. Em comunicado, o Ministério
Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Norte avisa que o país não vai tolerar a histeria imprudente do confronto militar. Referindo-se aos Estados Unidos, o Japão e a República da Coreia estão a intensificar os seus exercícios militares de provocação desde o início do ano. Então tá aí mais uma do Kim. Israel disse que pressiona mediadores para uma solução para o Líbano até o final do mês, enquanto o combate continua. Washington Post diz que o IDF planeja intensificar a luta se o acordo não for alcançado em breve, embora Jerusalém não tenha especificado um prazo rígido para as negociações. Israel planeja intensificar os combates na fronteira libanesa com o Hezbollah se um acordo diplomático de longo prazo não for alcançado em breve, informou o The Washington Post. Um diplomata ocidental não identificado e 3 autoridades libanesas foram citadas como fonte no artigo. Uma autoridade dos Estados Unidos disse à publicação na sexta-feira que Israel não apresentou um prazo rígido, mas as autoridades disseram que Jerusalém estava olhando para o final de janeiro como um alvo para um potencial acordo, enquanto Washington e a União Europeia trabalham para evitar um grande conflito. Tomara que consigam que isso não escale. A autoridade dos Estados Unidos disse que a janela de oportunidades para negociações estava diminuindo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lior Hayat, disse ao Washington Post: a posição israelense é que preferimos uma solução diplomática. E se uma solução diplomática não for possível, teremos que agir por conta própria, que é o que parece que cada vez mais Israel está fazendo. Israel, ao mesmo tempo que tem o apoio dos Estados Unidos, ao mesmo tempo diz assim, ó, a gente não é mais uma marionete de vocês. Então, dependendo dessas situações, não é assim, os Estados Unidos falam alguma coisa e Israel vai fazer. A cada questão que intensifica essas questões lá na faixa de Gaza, e de repente isso pode ter até ligação com o próximo pleito eleitoral dos Estados Unidos, com o possível futuro mandatário seja trocado, né, e venha lá de novo o Trump, porque o Trump é bem mais alinhado com o Netanyahu do que o próprio Biden, né? É que existe uma questão de Estado entre Israel e Estados Unidos, independentemente do mandatário que está no poder. Só que é fato que o Netanyahu tem mais um alinhamento com o Donald Trump, e parece que com essa possibilidade do retorno dele, parece que essas coisas, Israel parece que está meio que fazendo com que a sua soberania, enfim, como um país, fique mais evidente, até mesmo se opondo a falas, por exemplo, do Antony Blinken lá em Davos, que falou que a única questão de Israel ter paz no Oriente Médio é se criar um Estado palestino, e o Benjamin Netanyahu já disse que essa possibilidade, se depender dele, não acontece. Então a gente percebe essa movimentação meio que acontecendo ao mesmo tempo. Então aí são movimentos que a gente tem que ficar de olho e prestar atenção aí para ver se futuramente isso se confirma. Agora vamos para a última notícia do vídeo. Base aérea dos Estados Unidos no Iraque é atingida por ataque massivo de mísseis. A base aérea dos Estados Unidos, al-Assad, na província ocidental de Anbar, no Iraque, foi alvo de pelo menos 15 mísseis, informou a agência de notícias iraquiana Shafag, neste sábado, citando uma fonte de segurança. Os mísseis foram lançados a partir da cidade iraquiana de Al-Baghdadi, disse a fonte, sem dar mais informações. Yahya Rassoul, porta-voz do comandante-chefe das Forças Armadas iraquianas, disse à agência de notícias do Iraque que o bombardeiro feriu um soldado iraquiano e causou danos materiais. Desde o início da escalada dos conflitos israel-palestino, as bases de coligação internacional liderada pelos Estados Unidos no Iraque, bem como as tropas dos Estados Unidos na Síria, têm sido alvos de ataques regulares, com grupos armados Shii assumindo a responsabilidade no Iraque. No entanto, este ataque é considerado um dos mais massivos desde o início da recente turbulência em Gaza. Então, mais um ataque lá no Iraque, envolvendo Estados Unidos, envolvendo Irã, né, esses braços do Irã aí lá no Iraque. Volto a dizer, está esquentando demais ali a região, cada vez fica mais característico um confronto direto entre Israel e Irã, propriamente dito. O que você acha em relação a essas notícias? Você acha que realmente isso vai virar um confronto direto entre essas duas potências mundiais? Deixa teu comentário aqui, e também sugestões, sempre lembrando, são bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca aqui no canal vai ser verdadeira. Um forte abraço
e até o próximo vídeo, se Deus quiser.